Tinha uma palavra que me incomodava, que era o comandante, porque a malta chamava-me o comandante. Ó, sentido. Eu era forte, poderosa, eu onde eu metia a mão eu conseguia, mas eu conseguia pelo medo e pela força. Não estava a conseguir nada pela alegria, não tinha alegria de viver. O que é que mudou nessa mulher? Eu percebi que a vida é muito curta para deixar as coisas em branco. É preciso deixar algo mais para alguém que venha a seguir. Como é que foi você na sua infância? Uma infância muito precária de bens. Lembro-me a minha mãe não ter como sustentar. Foi um momento difícil ali, mas pergunta o seguinte, se aquela criança um dia sonhava que ia se tornar essa mulher que você se tornou hoje? Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast do Boicote ao Fracasso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e com essa convidada especial do dia de hoje. Foi minha aluna também, já uns anos atrás, uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, posso dizer também extraordinária, uma pessoa que soube se reinventar, soube dar a volta, uma pessoa que tem muitas histórias para contar com a gente e partilhar aqui. Essa pessoa que eu hoje posso chamar de amiga também, Otília Rios. Seja bem-vinda, Otília. Obrigada. Boa, palmas para Otília. Aê. Obrigada. Que bom. Obrigada eu. Que bom estar aqui com você. Obrigado por você ter vindo da sua cidade até aqui, né? Para estar aqui no nosso podcast. E sei que é preciso organizar uma agenda grande dessa mulher que é empresária, é head trainer, é mãe, esposa, né? É amiga. Caramba, não é fácil muitas vezes. Foi mesmo assim, esta data parece que foi incrível, porque amanhã já estou a viajar outra vez. E quando tu me disseste, bora lá, vamos falar, eu, ok, o que é que eu vou contar? E tu disseste-me assim, tens tantas histórias, e eu, ok, muito bem, é verdade, eu tenho algumas histórias. Mas quando tu disseste assim, ela foi minha aluna, eu sou tua aluna. Sim. Eu não fui. Começou lá Isso. e continua. Eu comecei em 2016, eu lembro-me bem, do primeiro treino que eu fui, conhecer-te, e eu pensei, como é que se faz o que ele está a fazer? E engraçado que eu dizia assim, Otília, faz a dinâmica, porque eu já vinha com alguma busca, com alguma vontade de conhecer através, que a gente vai falar sobre isso, sobre o movimento corporal e sobre as danças terapêuticas, e eu estudava como é que tu te mexias, e depois quando pedias as dinâmicas, faz a dinâmica. Aí eu encontrei uma grande lacuna que eu tinha, que é a parte financeira e empresarial. Eu tinha todo esse lado para trabalhar em mim, estava nulo, desgastado, e enriqueci muito o meu relacionamento com o meu marido num casamento que eu tive com 19 anos de casada, e agora a caminho de 31, 32, 31. Porque estamos aqui a gravar e eu casei a 31 de dezembro, é muito louco. Eu tenho que fazer as contas, é 31 anos de casada. Era mesmo para virada do ano. É virada do ano. Virada do ano, virada de tudo. 31 de dezembro, às 12 horas, nós casamos. Aí o povo ficou louco. Então ia passagem de ano connosco. E então ficou muito interessante. E eu trabalhei muito isso, que é o empreendedorismo, a questão de dinheiro. Eu já vinha em busca de desenvolvimento pessoal e aquilo que eu encontro é o desenvolvimento pessoal esquece de trabalhar muitas vezes, não é todos, mas era o que eu estava a ver comigo. Esqueceu muito o lado empresarial. Eu perdia muito dinheiro e trabalhei muito isso contigo. Qual é o motivo? Qual era o ganho? Porque aqui eu não empreendia financeiramente. E não era por vendas, não era por criatividade, porque isso eu era muito comunicativa e eu acho que sou uma boa pessoa em termos da área do marketing, das vendas, eu acredito muito no serviço e na entrega. Então faltava o porquê de eu perder dinheiro, eu perdi isso contigo. Então o treino trouxe para mim uma prosperidade muito focada e agora tu, o que é que produzes e o que é que rentabilizas com tanto conhecimento, com tanta formação, porque é isso. E tu deste-me isso, eu lembro-me no sábado, lá na dinâmica que nós temos à tarde sobre liderança, que é muito focada na liderança, eu saí de lá tipo assim, eu vou partir a minha equipa toda, isto tem que dar alguma coisa, porque eu estou a fazer tudo errado, estou a fazer tudo ao contrário. Não fazer tudo errado, você só não tinha essa visão ainda, ou esse conhecimento. Tinha conhecimento. Então a minha primeira preocupação, antes de trazer o meu marido fazer o treino, foi o meu braço direito, que era a Susana, que ainda hoje está connosco lá na Madeira. A Susana, como madrinha de uma das minhas filhas e meu braço direito na altura, ela não teve hipótese, ela teve que fazer. Ou faz ou faz? Faz ou faz.
Também ela gostou do que viu porque eu fiquei em silêncio 15 dias. E ela dizia ao meu marido, se nós pensamos que a Otília pensa as coisas e vão acontecer, ela está pior. Ela diz, liga para fulano e eu vou ligar para aquele cliente e o cliente diz, estava mesmo pegando o telefone para falar contigo. Estava muita coisa a acontecer bem conectada. E foi o grande choque que eu percebi que o desenvolvimento pessoal que eu estava a ter em termos de meditação, de olhar para dentro, estava a focar muito no eu e não estava a trazer prosperidade financeira À sua volta. à minha volta. Não estava mesmo. Então a própria Susana, tipo assim, ok, mas eu quero pagar o treino, mas eu não posso agora. Eu lembro perfeitamente disto. E eu disse, eu ajudo-te. Sai da empresa e depois no final do ano a gente fez. Ela fez o treino em novembro. Eu fiz em setembro, ela fez em novembro. Porque eu fiquei ainda um mês a testar em mim, a pôr em prova as evidências. É verdade isso, não? Será que isto é verdade? A fazer as técnicas, trabalho de casa, as leituras, eu fazia tudo direitinho, porque eu queria testar e queria dizer que não é verdade. Mas eu não tive essa hipótese. Eu tive que reconhecer que era verdade. Tinha que fazer o trabalho de casa. Aí foi interessantíssimo que a Susana veio fazer em novembro e eu fiz uma conta básica. Na altura eu vendia materiais de construção, de acabamentos. E o Pedro tinha um único caminhão, que era a amarelinha, que a gente este ano vendeu. Deixa eu te interromper aqui para uma coisa importante. Para vocês entenderem aqui, a Otília, como disse, foi minha aluna, ela disse que ainda é minha aluna, mas ela é a treinadora e representante do OK Institute hoje na Ilha da Madeira. E agora a gente está preparando para um outro lugar que ela provavelmente vai assumir também aí, que ela já está abrindo essa possibilidade. E tem feito um trabalho brilhante. Além disso, a Otília, junto com o marido dela, é empresária na área de transportes, com caminhões. E é isso que ela está dizendo. O Pedro é o marido dela, que veio primeiro a Susana, que é a braço direita dela, não só nos caminhões, mas também hoje no OK da Madeira. Sim. Ajuda ela lá desde o início, na frente lá do OK na Madeira, com os treinos. E o Pedro é o sócio dela dos caminhões, que na época tinha um caminhão e era o próprio motorista do caminhão, ou já não era? Era o próprio motorista do primeiro caminhão dele. E hoje já mudou a empresa. E aí ela vai dizer para a gente como é que está a empresa hoje, como é que estão as coisas, se ela quiser também. Isso, atualmente. Mas só para pontuar uma coisa importante, que às vezes os empresários não veem isto com certa visão, eu somei as vendas mensais até a Susana fazer o treino e ela em 2 meses, no lucro, nem foi no faturado, foi no lucro, ela pagou 3 treinos dela. Depois do treino? Depois do treino Depois dela. Do treino dela. Em 60 dias. Aí quando chegou a altura de pagar o subsídio de Natal dela, eu ofereci. Ofereceu o treino. E eu disse assim, não vais descontar nada. Porque eu já conseguiu... eu fiz a conta e ela triplicou no lucro. Eu não fiz faturação de tipo de 20 para 40. Sim. Eu peguei no lucro bruto da empresa para provar a ela e ela pagou 3 treinos em 60 dias. Você pegou no resultado, tirou as despesas, deu um lucro líquido maior 3 vezes do que aquilo que foi o treino dela, e na época a empresa estava dando prejuízo. Exatamente, estava a faturar mesmo resveja. E aí eu ofereci, ela ficou doida e feliz, entretanto o marido dela veio com o meu marido, aí o meu marido veio fazer o treino, né? Com o seu caminhão, com a sua crença limitante. É verdade que ele tem coisas muito boas, que ele é filho de uma pessoa que tinha transportes e desde os 13 anos conhecia a mão de obra dos caminhões. O mindset do Pedro, ele entendeu várias coisas contigo, em 3 treinamentos que ele fez. Ele fez o MAP, ele fez o Practitioner, ele fez o MSX e fez o Prana. Fez 4. Fez 4, na verdade. O MSX, ele trabalhou lá na Jornada do Herói, um medo que ele nunca tinha falado comigo. Quando ele tinha 14 anos, o pai perdeu tudo. E era o tempo em que se podia ir preso por cheques carecas. Então ele viveu aquela dor. Era até bom essa época, viu? Era, porque fosse agora voltar, ninguém passava cheques. E havia compromisso. E a família fez um compromisso. Os irmãos mais velhos seguraram a empresa, a mãe segurou a parte mais doméstica e uns imóveis que eles tinham na praia. Aí eles puseram as contas em ordem. Aquilo estava no Pedro e ele nunca me tinha dito. Então ele estava a crescer, mas com medo de crescer para depois voltar a perder, como o pai perdeu. Perda, né? Isso. Então ele tinha medo de crescer, porque a porrada, o baque ia ser grande se ele tivesse crescido e perdesse tudo. E então o meu pai também cresceu e o meu pai também perdeu. Isso foi interessante. Eu acho que nunca tinha te contado esse detalhe, pois não? Não. Eu só descobri porque depois a gente partilhou os sonhos e conversamos sobre o MSX. Vocês acham, desculpe me interromper, e já interrompendo aqui, vocês acham que isso, depois dos treinos que você foi fazendo, ele também, houve
conversas diferentes ou mais conversas, outro tipo de conversa na relação? Completamente. Conversas enriquecedoras, frontais, onde um via a dor do outro, onde ele também tinha capacidade de se expressar e dizer: eu sem ti não consigo, porque tu é aquela pessoa que vai ao banco e que negocias, tens mais essa, a gente diz às vezes a descaradeza, mas é aquela confiança de falar, Sim. Mais à vontade. Né? mais à vontade com tudo isso. E eu gosto, porque eu sei a minha força. Houve uma conversa muito dura que a gente teve, muito séria, que ele disse: eu tenho consciência da minha força. Eu só não aplico porque eu não sei onde é que ela vai parar. Porque se eu fizer um dia o exercício com esta minha força, eu sou muito, eu sei que aquilo que eu quero, eu sou muito intenso. Então nós fazemos uma dupla muito forte atualmente, mas as conversas lá em casa mudaram tanto que o nosso filho mais velho, o primeiro filho, o Cristiano, que é músico, foi ele que pediu com 19 anos para fazer o MAP. Nós dizíamos: qualquer dia vais fazer, dependia de nós, e ele disse: eu vou fazer isso. O pai está muito diferente. Ele notou. Ele notou. Mas você também notou que talvez no seu treino, né, a sua forma também de olhar para ele, de permitir que ele fizesse algumas coisas, aquilo mudou ou continuou igual depois de você perceber seu treino? Como era a Otília, mulher, mãe, esposa, né? Que você falou muito do lado empresarial, mas esse lado também pessoal, com relação aos filhos, ao marido, é a mesma, não é a mesma? O que é que mudou nessa mulher? Mudou tudo. Segundo eles, lá em casa eu tive um upgrade enorme. Na verdade, eu tinha uma palavra que me incomodava, que era o comandante, porque a malta chamava-me o comandante. Olha o sentido aí. Vem ela, o que é que ela vai dizer? A mãe está aí a chegar, onde é que estão os chinelos, a roupa, onde é que eu ponderei o casaco? O que é que eu fiz agora, mulher? Era assim. Eu não permitia, e eu percebi de onde é que isso vinha da minha infância e de um histórico com o meu pai que eu não permitia entre homens e mulheres, na minha cabeça, mas também é para todas as mulheres, e eu agora digo isso, eu acho que parece que mudei o meu discurso, mas não é que não mudei, eu vi também a parte masculina. Eu não permitia o meu marido ser homem na relação, eu nem permitia ninguém ser nada na minha relação. Eu estava cansada, e disse isso, e falei isso no treino: eu estou cansada de tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. E ele mostrou-me que eu não larguei mão do tudo eu. Então, o que é que acontecia? Eles sabiam que eu era forte, poderosa, onde eu metia a mão eu conseguia, mas eu conseguia pelo medo e pela força. E eu não estava conseguindo nada pela alegria, não tinha alegria de viver. Você falou uma coisa aí bem interessante. Você fala tudo eu, tudo eu, tudo eu, mas você reconhecia nele também tudo que ele fazia ou não reconhecia? Nada. Nada. Não tinha tempo. Você não conseguia ver tudo que ele fazia também. Achava que era você que fazia tudo. Era. Aliás, eu dizia: eu quero homem para alguma coisa. Tu tens antes que cortar a relva, não sei o quê. E aí, você sabe que grande parte do público meu, né, e do OK, mas meu principalmente, é feminino. E muitas mulheres eu converso e percebo essa situação desse distanciamento entre casais. Não estou dizendo que o homem também não tem sua responsabilidade, mas muitas vezes é a mulher também faltando reconhecer no homem tudo que ele faz. Achando que ela, por causa de estar em casa, de estar com os filhos, de ainda poder trabalhar e acho bem, ela acha que é ela que faz tudo e esquece também do papel que o homem faz. E aí, talvez, né, e o que eu venho percebendo, é que muitas mulheres ocupam esse papel de serem fortes, de terem, que às vezes começa lá atrás com a mãe tendo dito: você não deve depender de homem nenhum, você tem que ser independente, você tem que fazer mais, mas ela entende que isso ela tem que estar sobrecarregada ou quer exigir às vezes do marido fazer coisas que ele não se vê naquele papel e ela não consegue reconhecer tudo que ele faz. Não sei se foi o seu caso ou não. Foi o caso que a minha mãe era demasiado submissa. E a submissão dela exatamente, e até manipuladora. Quando o meu pai e ela estavam bem, havia ali uns ambientes mais calmos, depois quando não estavam bem, os filhos levavam por tabela, e eu disse: não, para aí, quando eu me casar, para já eu não queria casar, eu via-me solteiríssima, sozinha, não quero homens para nada, já era super radical com isso. Aí se apaixonou aí o Pedro, pelo charme do Pedro, aquela coisa. com muita paciência.
Nós éramos amigos durante 2 anos e meio, porque ele era um irmão de uma tia minha, portanto, nós havíamos ali uma ligação. Ele é o irmão O da irmão minha de uma tia. tia? É Ele é uma... seu parente? É seu tio? Não, é Como assim, é que ele é irmão de sua tia e não é seu parente? Me o meu explica isso tio aqui. casou com a irmã dele. Ah, tá bem. Aí Não é é uma bem tia, tia. não é bem É tia. a mulher do seu tio. É isso. Ah, E tá a bem. mulher do meu tio estava lá e tinha aquele irmão. E nós fomos amigos durante 2 anos e meio. Mas amigos de trote, de brincar com as pessoas, de café, de copo. E as pessoas diziam assim: ainda vai haver aí relação, ainda vai haver coisa. E nós, isso, de anos. Nós temos uma relação de anos. Ao fim de 2 anos e meio, na brincadeira na discoteca, nós somos do tempo da discoteca, uma altura eu percebi o ciúmezinho dele e dizia assim: vem aí o teu namoradinho, que era aquelas coisas de encontro, de slow e de dança, que ele também tinha as suas amigas. E eu já estava a ficar incomodada com uma amiga minha com ele e fiz uma retrospectiva durante aquela semana e disse: eu estou incomodada, isto deve ser qualquer coisa, porque eu racionalizava tudo. E eu disse: o meu namoradinho está aqui à minha frente, e toquei nele assim, tic. Ui, aquilo foi uma loucura. Desde ali a gente namorou. Ele falou, não posso perder essa mulher. E você falou, eu tenho que agarrar esse homem. Aí pronto. Já anda muita gente a cutucar nós dois. Aí a gente dançamos e eu adorava abrir a pista. Ele não gosta de dança, que a gente chamava de dança de shake. Eu só me queria agarrar no slow. Mas como ele queria agarrar no slow, eu fui dançar. Foi muito giro. Ele foi dançar shake e eu pensei: ele nunca dança isto. Mas pronto, eu acabei de dizer que o meu namorado está aqui, ele não deixou mais ninguém chegar por perto. Fomos para o slow direto, depois fomos para o nosso pub conversar e naquela semana a gente assumiu o namoro. De lá para cá nunca mais largou. Não, a gente assumiu essa relação em março e em outubro ele foi ver se ficava na tropa. Ele tinha uma dificuldade no olho, ainda hoje tem, não vê, não passou na tropa, e com isso a gente casou naquele mesmo ano, em dezembro. O nosso namoro não passou por aquela coisa: o que é que tu mais gostas? Qual é o sítio que tu queres ir? Vocês já eram amigos, já faziam 2 anos e meio, a gente sabia isso tudo, a gente sabia de trás para a frente, a gente sabia quem da família ia reagir com entusiasmo, quem não ia apoiar, quem ia ficar desconfiado, quem ia dizer: epá, eu sempre disse que eles iam se encontrar. A gente já sabia isso tudo, não houve essa conversa. Bom, então. Foi direto. Legal. Mas voltando lá na história que você falou dos caminhões, aí você veio fazer, ele veio, tinha um caminhão, ele era motorista Isso. ainda, e como é que foi de lá para cá? Aí ele, quando acabou o treino, disse-me: se calhar realmente tens razão, eu vi uma coisa lá na dinâmica da ferida, que eu penso que sou realista e Isso no MSX? no primeiro tu primeiro tinhas treino a que eu dinâmica tinha da feito, catarse, treino de tá? emoção, sim. Ele viu que não era positivo, não era positivo. E ele achava que era realista. Ele trabalhou ser positivo. Aí nós viemos para 2 caminhões, para o terceiro caminhão. Fomos os 2 contigo para o practitioner. Sim, Fizemos a PNL verdade. em casal. Sim. Foi aí que eu baixei a minha guarda muito como mulher, como companheira, porque foi buscar tudo isto que eu acabei de contar. Se a gente se apaixonou como amigos, porque é que nós estávamos aqui quase como inimigos na relação? Na pirâmide do que é que o casal precisava de negociar, a resposta foi tempo. Nós estávamos sem tempo um para o outro. Ele trabalhou tempo e eu trabalhei tempo. Legal. Nós não tínhamos tempo para namorar. Nós estávamos só a trabalhar para os filhos e para construir. Esqueceram do casal. Da dupla. O que nós trabalhamos foi tempo. Muito bom. E foi maravilhoso isso. Hoje em dia a gente reconhece. E hoje vocês têm tempo para o casal? Temos. Tem? Tem. No mínimo é à quarta-feira, que há uma viagem ou um mapa. Quarta-feira. Então, não, a gente aproveita hoje é que dia, pessoal? Quinta. Foi ontem, então? Foi ontem, Opa. foi ontem. Não, mas a gente agora aproveita um tempo de qualidade no momento. Por exemplo, este fim de semana não tínhamos nada, ficamos os 2 lá em casa, a magicar o que é que vai ser no Natal, o que é que vai ser com a família, o que é que vamos fazer, qual é o próximo passo, o que é 2026, qual é a nossa agenda. Muito bom. E foi um bocadinho isso. Mas voltando lá, então, Isso, fez toda essa mudança e você percebeu também mudança a nível de prosperidade familiar, porque seu filho veio pedir para fazer depois do treino. Hoje é um músico consagrado, respeitado aí também, crescendo cada vez mais. Depois suas outras filhas também fizeram, seu marido fez. E na verdade você notou uma diferença na sua família. Não tem como, quem chega lá
à família e conversa. Na verdade, a única pessoa que nós estamos à espera que faça o treino é o marido da Andreia, que está a mudar de trabalho e diz, eu vou fazer. No meu tempo eu vou fazer. A Andréa é sua filha A do segunda meio filha que casou agora. Casou ano passado. E assim, pelos olhos de fora fica mais fácil entender, porque à minha volta todo mundo tem desenvolvimento pessoal dentro do OK. Você, quando veio fazer o primeiro treino comigo, você já vinha com desenvolvimento pessoal em outras áreas. Sim, você já muito vinha mais nessa holístico, busca. muito mais para dentro. Uma área mais holística, certo? Mas muita gente que não vem, nunca fez nada. Mas mesmo você que já vinha, nota uma diferença ou notou uma diferença do formato que a gente faz nos treinamentos, o que a gente traz, o cunho de outras formações. Não melhor, pior, ou talvez melhor mesmo, ou pior. O que é que você notou de diferença que faz essa expansão assim do jeito que você está dizendo? Isso. O que é que foi positivo para mim? Prático, evidente, fácil de aplicar no dia a dia e fácil de explicar e receber informação. Ou seja, se eu coloco a informação em mim, tu consegues-me ensinar e conseguiste-me ensinar a mim e aos meus, se eu aprendi aquilo, como é que eu vou colocar na minha área profissional, como é que eu vou colocar no meu relacionamento. Ou seja, eu saí da tua formação, ou saí dos teus diversos treinos, consciente que eu tinha mudado qualquer coisa lá dentro e que ia conseguir colocar em prática em determinados pontos. Estou lembrando aqui, sabe de uma coisa? Eu fiz um treino só uma vez e fiz para a equipe. E olha que engraçado, você está me dizendo isso e agora caiu aqui essa ficha para mim. Que foi um treino que eu fiz em Fátima, só sobre comunicação. Você lembra disso? Eu acho que foi o único que eu não fiz, que eu ainda estava na entrada da equipa. Onde de comunicação. Você não fez? Eu fiz só o treinadores, que foi em Fátima. É isso que falar de treinadores. Não. Na pandemia. Quando eu cheguei à tua vida, tinha acontecido esse treino que a gente fala sobre comunicação. Na minha vida enquanto equipe mais a fundo. Sim, tinha acontecido já lá. Tinha estado eu cheguei e ouvi falar muito desse treinamento que fizeste. Porque engraçado que as pessoas saíram dali com um processo de comunicação muito forte. Eu estou lembrando aqui as pessoas e realmente pensei que você tinha feito. Não, algumas colegas nossas partilharam que, por exemplo, não gostar de uma colega e encontrar tanta igualdade nessa colega. Tipo assim, a que eu menos criei empatia, a que eu não tenho que não gostar mesmo, era assim, não harmonizei, o meu santo não bateu com o dele, sim, não há uma conexão. Para que eu vou falar com aquelas... percebendo que eram muito parecidos, né? As mais iguais. Isso acontecia com você também na sua vida? Eu ouvi isso e fui testar. Claro que eu vou testar. E eu disse, eu hoje em dia não posso dizer, hoje em dia eu não digo, não gosto de ninguém, não digo mesmo, é proibido. Porque quando eu não gosto de alguma coisa que aquela pessoa faz... Talvez tenha você para trabalhar, né? Claramente, depois eu digo, eu sei que estás a passar. Eu já vi isso. Provavelmente é uma dor que é tua, por exemplo, uma dor de rejeição, uma dor de não se sentir útil, uma dor de não se sentir pertencente, uma dor de estar mais dentro da equipa, mais fora da sala. Tudo que foi o meu crescimento, eu já vi isso em mim. É muito simples, deixa passar o tempo, não batalhes nisso. Porque eu via isso comigo e contigo. Eu, às vezes, perdia horas a pensar. Chegava à sala lá, na altura em Alcobaça, e estava tudo resolvido e eu dizia, para que eu pensei horas a mais nisto? Eu podia ter resolvido no pensamento, chego lá e resolvo. Eu, hoje em dia não perco... Sofria por antecipação. Completamente. E hoje? Hoje eu nem só não sofro, porque eu digo, quando eu chegar perto dele, eu vou conversar. Que nem a gente teve agora uma conversa, já tinha muita coisa para te dizer no cafezinho antes deste podcast, mas para que as pessoas não fiquem a pensar, é importante a gente falar disso. O Pedro, como empresário, começa a crescer quando eu fico só com a parte financeira e largo mão de meter o nariz nos pneus, no gasóleo, na mecânica, nas marcas, nos motores e nos recursos humanos a falar para os motoristas. Você deixou ele fazer a parte dele? Deixei. E ele deixou-me voar para a Ilha da Madeira. Lá no Pratista, que nós fizemos os dois contigo, foi quando ele disse assim, tu gostas tanto disto e fazes isso por amor, profissionaliza-te. Foi lá no primeiro Pratista dele que ele disse, fica com o Alex. Pois é. Pedro, brigadão, você estava certo. Eu acho que ele também disse, aturar um bocadinho que a gente vai partilhar. Eu sei como é, Pedro, mas valeu a pena. A gente partilha um bocadinho essa mulher juntos. No sentido do trabalho, da produção, porque eu sou intensa. Eu sei que sou intensa, eu gosto de... Mas você acha que está faltando isso na vida, hoje em dia, das pessoas... Engraçado você estar falando isso e é
um fio de ligação com as pessoas que eu percebo que têm sucesso ou que elas chamam de sucesso na vida. É ser intenso, dar o seu 100%. Elas não dão 99%, não dão 95%, elas dão 110%, elas dão sempre mais. São intensas, vivem aquilo realmente com algo diferente. E é uma das coisas que eu tenho percebido nas pessoas de sucesso. Você acredita que essa é uma das fórmulas também do sucesso? Acredito. Ou dos ingredientes para a fórmula do sucesso? Ser intenso e dar o seu melhor? É um ingrediente fortíssimo, nem que seja pelo exemplo. Imagina, nós a liderarmos uma turma, nós a liderarmos pessoas que confiam em nós, as nossas equipas, em geral, todas juntas, o que é que elas esperam de nós, como treinadores? É esta intensidade, esta entrega. Eu lembro-me muito, em alguns contextos que eu li, um mentor faz 300%. Um mentor olha-se em 300%. Porquê? Porque ele é a inspiração de muitos mais. Então, imagina, eu se fizer um exercício e eu tenho que mostrar, ou é meu, não sei se isto é natural, eu acredito muito que eu tenho que fazer mais, sempre mais, porque as pessoas que se inspiram no meu comportamento, elas querem ter essa força, essa inspiração. Às vezes a maneira como eu entrego uma conversa, a pessoa diz assim, ainda bem que eu te liguei, eu ia fazer tudo errado agora. E eu tenho que lhe dizer, não faças isso com esta pessoa. Quando tu estás a resolver dessa maneira, vais estragar o momento. Respira fundo, olha em volta e vê o que é esta pessoa. E a pessoa diz, realmente, eu ia fazer de forma errada. Eu vou fazer, mas eu posso fazer de outra forma. Eu acho que o grande equilíbrio para você, o grande crescimento é você fazer as coisas quando as pessoas não te veem. Porque quando você está sendo visto, tem que parecer bonito, tem que parecer politicamente correto, mas quando as pessoas não te veem, como é que você faz? E sabes que eu gosto disso? Porque eu aí gosto, é que é legal. às vezes gosto de estar muito no meu canto a produzir e depois pá! Eu gosto muito desse. E tem uma coisa interessante a dizer, quando ninguém vê, quem és tu? Isso. É Quem o não... mesmo que está na frente das câmaras, é o mesmo que... Né? E essa Agora, coisa nota-se. Mas para chegar nesse estágio também, essa Otília de hoje não é a mesma Otília de uns anos atrás ou de pequena. Que era aquela Otília lá criança? Como é que foi você lá na sua infância? Que era aquela menina? De que forma você vivia? Fala um pouco pra gente dessa Otília. Da criança. De onde você veio. Porque eu pergunto sempre assim, quem é essa mulher? Quem é a Otília? Fala um pouquinho pra gente quem é essa Otília, onde você nasceu, como é que foi sua vida, se tem irmãos, se não tem. Tenho. Quais eram os seus sonhos de pequena? Fala um pouquinho pra gente também entender aqui quem é essa Otília. Eu nasci numa localidade de Oliveira das Meias, de uma mãe, segunda filha, que ficou com medo de morrer logo ao meu nascimento. Aí na infância, uma infância muito precária de bens, nós éramos pobres, humildes, uma casa que nem tinha casa de banho. A gente tomava banho de bacia, aquelas bacias de plástico. A gente fazia uma fogueira para aquecer a água, para lavarmos-nos, para depois dormirmos numa única cama, que era um sofá aberto, onde as meninas ficavam 3 por um lado e os 2 rapazes para o outro. Depois veio na terça, estávamos na casa nova. O meu pai... Sua irmã mais nova. Mais nova. Aí os 5 mais velhos que aguentaram toda essa pobreza, essa questão, era engraçado. A gente contentava-se com muito pouco. Se havia uma refeição com batata cozida com couve, o ovo era para a criança, porque o ovo vinha da galinha que estava no curral, e as sardinhas, se soubesse no peixeiro, era uma sardinha para o meu pai, uma para a minha mãe, outra para a mãe do meu pai, que vivia connosco. A sogra da minha mãe vivia lá, a mãe, pronto, era assim, a avó, o pai, que era filho único, a mãe, que era a primeira de 9, e eu, que era a segunda de 6, e os filhos assim em carreira. O ambiente era tão pobre que se chovesse muito a gente tinha que ir para uma casa de uma vizinha porque ficava 20 centímetros de água naquela casa que não tinha um chão de cerâmica, um cimento, era terra com uma lona que se lavável. E eu tinha 5 anos, eu queimei-me nas pernas nessas fogueiras, nessa lareira, eu ia ficando paralítica, a minha mãe falou que estava desacreditada dos médicos porque eu podia não caminhar mais. Hoje em dia eu danço, portanto é interessante. E eu disse como criança, não mãe, eu consigo caminhar. E eu levantei-me da cadeirinha, mas já fiquei tonta porque eu não caminhava há 9 meses.
Lembro-me de receber imensos presentes sobre isso. Lembro-me a minha mãe não ter como sustentar para ter dinheiro físico e fazer uma venda de pão. E ela fazia a venda de pão com a sua canastra. Um padeiro cozia o pão e deixava a canastra de madrugada. E a minha irmã mais velha e eu íamos com 2 sacas de plástico entregar. Eu tenho que respirar fundo a minha voz embarga. Eu entregar pão, 2 padinhas, 3 padinhas, 5 padinhas, e eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha 7, eu acho que a gente entre os 5 e meio e 6 já caminhava. A minha mãe acumulou dívidas com as minhas pernas queimadas e precisava de pagar às pessoas, pagar a mercearia. A gente fazia a entrega dos pães. É interessante como é que a minha irmã e eu, na primeira classe e na segunda classe, antes de ir para a escola, que a escola começava às 8 da manhã, a gente levantava-se às 6 e meia da manhã, a minha mãe fazia a volta grande, a gente não via a minha mãe até às 2 da tarde, e eu pegava nas saquinhas que ela contava, de plástico, e ela dizia, estas são as tuas sacas, e aquelas são as da Sandra, e nós íamos... Foi um momento difícil ali, mas... Nós entregávamos o pão nas sacas das pessoas. Eu agora estou emocionada porque eu estou a perguntar a mim mesma como é que uma criança sabia a casa e o número de padas por pessoa. E nós tínhamos aquela idade, sabíamos isso. A gente sabia que... E depois já havia muitas Marias. A Maria de António era 3 padas, a Maria de Nunes era 4 padas. Até para você respirar um pouquinho, que eu tenho que estar mexendo contigo. Bebe uma aguinha aí. Mas você quer que eu te diga uma coisa, Otília? E é engraçado isso. Tem tido algumas pessoas aqui com a gente, e você sabia que todas as pessoas que estiveram aqui, que têm sucesso na vida, elas começaram a trabalhar em criança? Foi. E hoje em dia, uma das coisas que eu pergunto é, o Estado hoje proíbe as crianças de trabalhar. Será que ele está tornando essa sociedade mais forte, ou talvez um pouco diferente dessa que vai ter sucesso ou que teve sucesso? Não estou dizendo que as crianças têm que trabalhar 8, 10 horas por dia ou 6 horas, mas o engraçado, que é também um fio condutor, é todas essas pessoas de sucesso cedo começaram a trabalhar. Era experiência de trabalho, porque agora... Você acha que isso eu sei que mexe, sei que é difícil, porque foi um momento que era 1 hora por escassez, dia, não era um grande horário de trabalho. Mas você já tinha um compromisso, já tinha responsabilidade. Você acha que isso te ajudou no seu crescimento? Reconheço a emoção, veio porque agora eu lembrei-me que a gente tem assim as nossas turmas, os nossos alunos, e eu lembrei-me agora, acessei a memória neste exato momento, que o contabilizar os pães certos, as pessoas certas e as casas, depois ainda por cima o meu pai larga o trabalho de empreiteiro e vai para carteiro, que também é entregar cartas, faz tanto do nosso trabalho agora, da nossa missão, que é entregar mensagens, que é entregar mais às pessoas. Nós éramos cuidadores e a ficha caiu agora, foi por isso que eu me emocionei, porque eu falo muitas vezes disso. Fez um impacto fantástico, primeiro na matemática, no mundo empresarial e na capacidade de o como fazer dinheiro. Eu acho que muita gente hoje em dia produz, mas não sabe a base da sustentabilidade de qualquer sonho. Se a minha mãe queria os filhos estudaram na escola ou queria comprar uma peça de roupa, vender pão e a pada ficar a uns cêntimos e vender a outros a centavos, era centavos e escudos, a vender e ganhar, sei lá, 5 centavos por pada, muitos centavos diários, dava muitos escudos no final do mês e dava para a gente conseguir realizar financeiramente aquela conta. Sim. Então isso era importante para nós. E sim, a minha mãe vê isso, as 2 filhas têm uma educação mais guerreira, os outros 2 mais fácil, os outros 2 ainda mais fácil porque os mais velhos protegeram os mais novos. Eu lembro quando o meu pai conseguiu construir a casa muito a punho dele e com esforço da família, nós íamos até à noite segurar a cerâmica ao meu pai, chegar a cerâmica para fazer o chão da sala, o chão da casa de banho, dos quartos. A vida foi progredindo. Foi progredindo. Epa, peraí, calma, um telefonema aqui. Vamos aqui, pergunta de alguém que está aqui na linha. Opa! Boa! Tá. Maravilha, vou perguntar isso a ela aqui. Então,
Show, obrigado aí pela participação. Opa, uma pergunta aqui para você. Então, Essa Otília de hoje, que está aí, que falou desse crescimento, da prosperidade, da evolução, do desenvolvimento pessoal, da casa, dos caminhões, e aquela Otília lá de criança, se aquela criança um dia sonhava que ia se tornar essa mulher que você se tornou hoje? jamais. Eu tinha uma consciência que não queria aquela vida para mim. Eu queria lutar, eu comecei logo muito jovenzinha a vender pelo catálogo, os cremes, as marcas dos produtos, venda direta, muito jovenzinha mesmo. Eu trabalhei sempre de uma forma muito... Eu fui muito abençoada nos meus trabalhos, porque eu era uma grande aluna e a minha mãe ficou frustrada de não me poder pôr a estudar, por uma questão de ganhar para a casa. Então o meu primeiro trabalho foi no escritório de uma empresa de calçado. E fazia feiras internacionais com as pessoas, mas eu com 14 anos fui trabalhar para um escritório. Então eu já queria uma vida diferente. Sei lá, eu olhava para o meu pai e para a minha mãe, eu queria uma casa minha, um carro meu, a minha família. Não sabia na altura se queria ter marido ou não, mas eu queria a minha independência e sonhava assim. Hoje, a empresa que tenho, o grande sonho que eu tenho, porque ficou um sonho por resolver, que era ser professora. Eu não estudei para ser professora. Inconscientemente eu sou treinadora. Portanto, eu ensino. Isso, né? Claro que sim. Exatamente. Aí foi-se realizando depois de adulto. E a casa que eu tenho, o conforto que eu tenho com o Pedro e com os meus 3 filhos, não estava... Foi desenhando, foi construindo. Quando eu fiz o primeiro treino contigo lá no Projeto de Vida, eu pensei, se é para sonhar, bota tudo. Mas você achou em algum momento que ia dar errado? Tantas vezes que eu pus em questão. Eu tinha uma fé, eu tenho uma fé enorme. Hoje em dia eu já não ponho em questão. Quando foi a última vez quando a última vez aconteceu no meu inconsciente pôr em questão, foi desistir da Madeira. Foi o último momento que desde aí eu nunca mais pus em questão aquilo que eu sonhei em criança, aquilo que eu desenhei nos projetos de vida contigo, nas tuas formações, nunca mais. Mas a última questão que eu pus foi quando tu me disseste, vai para a Madeira, vê se queres que vá fazer o treino, era o 2, a edição 2. No avião, em diálogo comigo, automeditação, autoconversa, falando para ti, falando para a minha família, dialogando. Eu falei com o Pedro sobre isso. Eu disse-lhe, é um critério que nós tínhamos muito alto de família. Eu falei com o Pedro se eu tinha o apoio da família, porque eu percebia que para virar eu tinha que ir todos os meses à Madeira. Então havia um critério que eu não podia pôr em causa a minha família. Ele deu-me todo o apoio e disse, se é por mim, fica tranquila, porque eu vou-te dar todo o apoio e a tua família está aqui. Eu tive a ter essa âncora. Aí eu olhei para o material de som, as caixas de equipamento, e foi aquela criança lá e falei para mim exatamente essas palavras. Tu não és filha de quem és, pegares no material e vais embora. Tu não vais fazer isso na tua vida jamais, porque tu não vais aguentar a pressão de pegar no material e desistir, não é para ti. Eu tinha feito esse diálogo interno. Aí eu disse à senhora do hotel, aguarda um bocadinho que eu ao fim do dia vou dar uma resposta. Eu peguei no meu telemóvel, peguei nas minhas leads, eu liguei para todo o mundo. Eu se não fiz 50, 60 chamadas naquele dia, não foi nada. E chamadas muito curtas, muito focadas, tal, quero, não quero, vou fazer a edição agora, como é que é? E eu construí, na altura, consegui fechar 12 inscrições. Lembro que foi o treino que teve 12 elementos, e eu lembro de te ir buscar ao aeroporto, e tu dizeres-me, este é o DNA do Hockey Institute, este é o DNA que tu tens contigo e que desistir não é para nós. Claro que me fizeste chorar e eu disse, Alex, vamos montar o treino. Esquece a poesia que eu preciso trabalhar, porque eu não queria mais, eu tinha chorado tanto, eu pensava para mim, porquê que vou chorar mais? Vamos trabalhar. Mas tu fizeste bem em parar-me para eu guardar estas memórias. Uma das coisas que eu percebi é a persistência é algo importante na sua vida. Você acredita muito que persistindo, por mais escasso, por mais difícil que esteja, e fazendo as coisas de forma diferente, você pode chegar ao resultado que você quer. Não desistir, porque é diferente. Você persistir, é isso, mas tem gente que desiste. Então, mesmo em toda adversidade, você também eu não vou desistir, eu consigo. Depois é ter essa
força aqui para você acredita. É algo que te move. Eu poderia chamar até isso de uma fé. Fé porque é algo inabalável, que você diz assim, mas está tudo difícil, vai dar tudo errado, isso aqui estão dizendo que não vai, mas eu sinto essa força dentro de mim. Então, acreditar em você também é importante e se cercar de pessoas importantes na sua vida, né? Sejam mentores, seja família, seja marido, seja quem for. Eu vi você também, nessa conversa, eu ouvi você falando o seguinte, pessoas chaves na sua vida. Você falou da Suzana, falou do Pedro, falou até de mim, falou de pessoas que você de alguma forma se cercou, que são pessoas que, conselheiros ou mestres ou parceiros de vida, que você se cercou dessas pessoas, onde você também é grato a essas pessoas e essas pessoas também são leais a você, pelo que eu percebi. Então, é algo muito forte. Depois de onde eu fui, não define para onde eu vou chegar. Jamais. Porque isso também eu percebi muito aqui, uma aprendizagem sua e que também eu percebo isso em muitas pessoas que passam aqui. Você trabalhou cedo, por mais marcas que tenham deixado, essas marcas foram mais positivas do que negativas hoje olhando para trás. Foram. Né? E eu percebo também, não é o trabalhar que cria trauma, não é isso. Porque eu percebo que todo mundo que trabalhou, foi importante trabalhar. O trabalhar dignifica, pelo que eu estou percebendo dessas pessoas em comum que têm vindo aqui. Eu só acho que não pode ter um trabalho escravo por uma criança ou colocar uma criança, mas todos que trabalharam criam um senso de responsabilidade diferente. E depois eu percebi o seguinte, que em você o servir é muito importante. E percebo que esse servir vem da sua infância, onde você se trabalhou e serviu para que outros pudessem ter, no caso, os seus irmãos. Então, do apanhado aqui de aprendizagem que eu fico dessa análise, entendendo aqui sobre o seu inconsciente, você foi falando e que eu fui entendendo, e talvez você em casa tenha tido outras percepções, se tiver até comenta aqui com a gente outras percepções que você teve, e talvez outra, o foco. Você, quando entendeu o foco e onde direcionar o foco, sua vida mudou. Porque talvez antes você dava o foco em coisas que estavam deixando você não progredir, e quando você saiu daquele foco e começou a enxergar de forma diferente, você viu as coisas acontecerem de forma diferente e ter resultados diferentes. Acho que foi um pouco disso aqui da nossa conversa de aprendizagem. É aquilo que eu vejo, e fico muito grata pelas tuas palavras, porque faz-me ver a mim mesma, que às vezes a gente não se vê, ou pelo menos eu tenho o que eu tiro do que me disseste é que eu estou a ver-me, eu não, às vezes tenho essa dificuldade ou não me predisponho. O que é que eu podia só te aumentar aí em termos do meu interno eu percebi que a vida é muito curta para deixar as coisas em branco. É preciso deixar algo mais para alguém que venha a seguir. Ou é uma necessidade minha, não importa, ou é um legado, chamem-lhe o que quiser, mas eu acredito muito que eu ficarei muito mais viva se deixar algo de diferencial e de positivo na vida de alguém quando eu cá não tiver. Show de bola. Estamos terminando aqui. Tem uma pergunta que eu faço sempre para todo mundo que vem aqui. E depois eu vou fazer um bate-bola aqui com você, onde eu faço algum tipo de pergunta e você tem que responder em uma palavra aquilo que vier na sua cabeça, tá? Ok. Mas a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, você já passou por muita coisa na sua vida. Sim. Certo? Situações mais fáceis, menos fáceis, desafios, coisas que você quis fazer e por algum motivo deixou de fazer, né? Outras que você foi fazendo e outras que você ainda está por fazer. Se você hoje tivesse certeza que tudo daria certo e que você não iria falhar, o que é que você faria? Se eu hoje tivesse certeza que tudo daria certo... E nada iria falhar, o que é que você faria? Que você ainda não fez, né? É muito difícil a pergunta. Corta, deixa eu pensar. Olha, não corta nada, direto aqui. Ai, meu Deus. Não tem cortes. Se eu tivesse certeza que vai dar certo, o que é que eu fazia? fazia? Tem alguma coisa aí que você está com vontade de fazer e não fez, Otília. Não, ainda não é o momento. Não sei o quê. Mas eu sei que vai dar certo e eu vou fazer. É a porra da formação da dança. É a nossa é a nossa coisa da dança, é a única coisa que E você não faz por causa que você... Não, eu acho que só falta alinhar tempo. Eu só estou à procura de tempo que eu tenho certeza que vai dar certo. Sim. Por isso que eu estou à procura de uma coisa que eu ainda não acredito que vai dar certo. Alex, eu acho que vai dar tudo certo connosco. Sim, já está dando. Mas eu quero saber, não é connosco, é você. Não sei. Não sabe? Não sei Nunca mesmo. parou para se perguntar? Nunca parei para perguntar, porque eu acredito muito que aquilo que eu meto vai dar certo. O MSX é uma coisa que vamos fazer, vai dar certo? Sim. Só se for um carro destes, caríssimo, que eu não me estou a ver a comprar o carro. Não é caríssimo. É elegante
e tenho Por surpresa. isso para quem? Para o Elon Musk? Para a não minha é. mente. Para a minha mente. Não tem nada que eu... Então o quê? Um carro? Um carro de luxo eu não compraria agora. Mas se você tivesse certeza que tudo ia dar certo? Compraria. Então pronto, um carro de luxo. Fica Um o carro de compromisso luxo. aqui. Corta a minha bagunça, pode ser. Não corta nada, vai ficar assim. Não tem corte aqui, é direto. O que é que eu faria? Não compraria. O que é que eu não compraria? Eu não compro agora Não, uma mala da compraria. Louis Vuitton nem um carro de luxo. Mas se você tivesse certeza que tudo daria certo na sua vida, comprava hoje. A mala da Louis Vuitton mais cara e o carro de luxo. Por que é mais caro? Não pode ser que você mais gosta? Não, porque as que eu mais gosto não são as mais caras. As que eu mais gosto, por acaso, são as mais caras. foi Então quando eu não comprar comprei. essa, então pronto. Então, Otília fica com o compromisso aqui. Quando ela perder o medo e tiver certeza que tudo vai dar certo, vai comprar uma mala da Louis Vuitton e um carro de luxo. É o normal, descapotável, é um SUV, como é? É um esportivo? Eu tô mais no SUV. Um SUV. Tu de gostas luxo. de me ver com desportivo, mas eu gosto de me ver de SUV. Ali tem um bonito. É perigoso isso, porque eu já me via comprar. Uau, que bom, eu gosto disso. Isso é muito Eu perigoso. gosto de fazer as pessoas sonharem e elas realizarem. Vamos agora um bate-pronto aqui para a gente finalizar nosso podcast de hoje. Falando em carro, qual o próximo carro, o carro que você mais gosta? O que eu mais gosto e que é mais difícil chegar na minha cabeça é Lamborghini. Lamborghini. Ó, tá dos lados de uma aí. Essa é uma Lamborghini. Sei lá se é Lamborghini. Essa é Lamborghini. Só que não é SUV. Vai comprar uma Lamborghini SUV, é isso? Um Urus. Lamborghini é o emocional. Mexe contigo. A história A mexe história. comigo, Mexe com você. da Lamborghini. Porque foi rejeitado e ele disse, agora eu vou fazer melhor. Exatamente. Eu entendo bem você, essa cabecinha. Foi rejeitado. Não vou fazer gostou. melhor do que a Ferrari. E depois a atitude dele. Como é que é aquela frase que ele diz que é quem quer ter, compra o Ferrari, quem quer ser, tem a Lamborghini. Pronto, isso mexeu contigo. É Tá a lá. frase do Mangostinho. Muito bem. Comida que você mais gosta? Peixe, Como? grelhado na brasa, aberto, escalonado e que pode ser pescado do mar salgado, por favor. Tá bom, um peixe do mar escalonado. Nada Maravilha. de viveiro. Algo que você se arrepende? Que me arrependo ainda hoje. Ainda não tive tempo para me dedicar a aprender a nadar. Agora vou ter que aprender a nadar. Porque já tentaste uma vez isso comigo, quase que morro afogada. Foi? Lá- Meu Deus, não faça isso. Não, Mas lembras-te você quando eu fiz o ficou- primeiro treino lá no hotel? Sim. Estávamos com o Pedro, com a família toda, com a Susana, com o Pedro, contigo, lá com os nossos amigos que vão ter connosco. E eu disse, eu tentei uma confusão comigo sobre a respiração e a água. Sim. Tudo bem, tive um, Mas, ó, padrão. no penúltimo pratista, eu acho, veio um pessoal da Madeira Que também era tem esse nadador desafio. e que disseram que iam te ensinar a nadar. Exatamente. Não teve isso? Que é a mim e a Wesley, que são dois Então, alunos que quero sabem ver nadar. Isso. Então, em breve, vais fazer. Isso ainda me arrependo. Tá bom, então vamos atingir isso aí. Então, se você. Outra coisa, se você soubesse que tudo ia dar certo, ias aprender a nadar. Você tem medo que vai dar errado e não vais. Olha lá, mais uma. Mais uma. Nadar. Alguém que você ficou muito feliz em ter conhecido. Tu? Ah, obrigado. É verdade. A minha Susana conhecia numa fase muito importante da nossa vida. Ela nem sabia que ia ser madrinha da Jade, a minha terceira filha. Tem tanta gente na Madeira que eu gosto. Tá bom, já tá bom. Mas tá bom, esses três são mais Tem juntos. muita gente, você não falava, vou ficar com ciúmes lá. É melhor falou não de falar mim? todos. Tá bom. Era uma, É. você já disse duas, mas obrigado. Alguém que você gostaria de ter conhecido, mas não pôde conhecer ainda, seja porque não teve a oportunidade ou porque a pessoa não está nesse plano, mas era alguém assim que O você mestre Alfredo. gostou de ter E conhecido? ainda hoje me arrependo de não ter feito a segunda Mas você formação conheceu. com ele. Conheci. Você não se arrepende de ter feito o treino, mas Mas- de conhecer. Gostava de conhecer muita gente. Rapidinho, bate e pronto, vamos lá. Madre Teresa de Calcutá, eu gostava É? de ver nesse tempo. Eu gostava de ter conhecido Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma cena fora da curva. Legal. Mas eu gostava de conhecer essa mulher. Um lugar que você ainda não conhece, mas que tem vontade de conhecer. Tem vários, mas muito no Oriente. Eu gostava de ir ao Japão. Japão. Só Ponto. pode um. Japão. Um lugar que você já foi e não quer voltar. Paris. É? Não gosto de Paris. Paris é confuso. Eu posso lá ir com amigos e vou pela comida, pelos amigos, pelos portugueses, eu vou. Sim. Mas se eles me levarem Para quase de desfrutar táxi... a cidade, não quer. Não, aquilo não tem piada nenhuma já. Os arredores de França são muito melhores, muito mais bonitos e mais ecológicos. Próximo sonho a ser realizado. O livro, Um livro. o meu livro. Próximo objetivo, sem ser o livro. É o objetivo que está na caixa que tem que sair, é a nossa formação de dança, Sim. que vai vir aí Vai ser lindo. e vai ser lindo.
E isso vai-me realizar imenso, Eu sei. vai-me dar muita dedicação, e se eu fizer o livro e a formação, vou chegar a um patamar de vida de desfrutar. Boa, parabéns. Otília Rios por Otília Rios. Da Otília para a Otília, Quem é? Da Otília Rios para Otília Rios. Fala lá. eu dizia assim, Otília, tu és uma boa pequena, tu conseguiste as coisas. Show de bola. Otília, obrigado. Estou muito feliz da gente ter batido esse papo aqui. A gente já conversou bastante, mas hoje fiquei sabendo um pouco mais da sua vida, coisas que eu não sabia. Fiquei Pois mesmo foi. feliz. Espero que você que está em casa tenha gostado. Para mim foi incrível estar aqui com a Otília, de poder desfrutar com ela esse momento incrível para mim, e espero que tenha sido para você também. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve aqui, acompanha, partilha esse podcast com outras pessoas, para que outras pessoas também possam desfrutar desse momento incrível, desse momento extraordinário que a gente viveu. A gente se encontra no próximo podcast ou no próximo treino. Forte abraço, vamos que vamos. Valeu, pessoal. E obrigada por estar aqui. Show. Obrigada. Adorei.